não deviam haver. Ele sabe tudo isso. Ele sabe que um tem a natureza difícil, o outro tem a natureza... Ele sabe tudo isso. Mas não tente mexer nesse povo, não. Esse povo, Deus escolheu esse povo desse jeito. É o nosso povo. Amém, irmãos? Cada um do seu jeito, Deus está lapidando cada um, Deus está moldando cada um, e Deus sabe tudo a nosso respeito. Às vezes a gente quer assumir a dianteira de Deus e quer consertar as coisas na paulada, quer consertar as coisas no ferrão, no abrupto, e não é bem por aí. Uma vez perguntaram para um pastor, dizendo assim: pastor, se o senhor tem um saco de batata e uma batata lá no meio apodrece, ele disse: o senhor não jogaria aquela batata podre fora para não apodrecer as demais? E ele ficou pensando que realmente é um argumento muito bom concernente à igreja, né? E ele meditou um pouquinho, pensou e falou assim: se o saco de batata fosse meu, eu jogava fora, mas o saco de batata não é meu, eu só carrego. Então é mais ou menos por aí. Se a gente pudesse montar uma igreja, um dia perguntaram para o meu pai como é que é montar uma igreja. Ele falou: é fácil, é só você nascer de uma virgem, viver sem pecar 33 anos e meio, morrer, ressuscitar e inaugurar o mundo. Aí é fácil montar uma igreja. Se você não cumprir esses requisitos, a sua igreja não vai para frente, né? Então Deus conhece todas as nossas imperfeições e mesmo assim Ele não desiste de nós. Sabia que nós desistimos dele mais rápido? Nós estamos sempre prontos a trocar por um prato de lentilhas. É sempre nós que somos rápidos no gatilho, mas Ele não. Ele é muito longânimo, muito longânimo. E a Bíblia diz que as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, né? Irmãos, antes de nós entrarmos na mensagem, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um versículo no Salmo 1, versículo 2, se você puder colocar, por favor. Vocês nem precisam ler a Bíblia agora, só leiam aqui em cima. Eu acho que eu citei certo. Salmo de número 1, versículo 2. A característica do nosso tempo, irmãos, é isso dali, olha: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A característica do nosso tempo, você vê por tudo que a gente vê nessas redes sociais. Eu não estou pregando contra isso. Os estudiosos dessa nova ciência da rede social diz que se um vídeo não chamar atenção nos 3 primeiros segundos, o seu vídeo não teve sucesso. E se o seu vídeo passar de 25, 30 segundos, também já não tem sucesso. Então é uma cultura de ser muito rápido as coisas. Tem que ter coisas que chamam a atenção nos olhos e tem que ser muito rápido. A pessoa precisa consumir muita coisa para dar-se por satisfeito. Isso é uma característica espiritual do tempo, do nosso tempo. E às vezes a gente faz isso, irmãos, com a palavra de Deus. Meditar na Bíblia não é você lê-la toda de capa a capa. Meditar na Bíblia é você ficar quieto com ela, em um versículo às vezes, mas meditar naquele versículo, extrair daquele versículo aquilo que está só na frente ali. É dar tempo para que a palavra de Deus penetre no mais profundo da sua alma. A palavra do Senhor diz que o povo dele é levado cativo por falta de conhecimento. Só que a gente vê muito conhecimento aqui e o povo enredado em problema. Então não é esse conhecimento da letra, é conhecer o autor da letra, é meditar na vida por detrás destas palavras. E se você não tirar um tempo
meditar na palavra de Deus, vai ter muita gente no inferno citando a Bíblia de capa a capa. Você tem que conhecer o espírito do autor ali dentro. Você tem que conhecer aquele que escreveu a Bíblia. O profeta disse que um homem um dia chegou para ele e falou assim: Mombrana, eu conheço a Bíblia mais do que o senhor. Ele disse: eu acho que sim mesmo. E o profeta disse: só que eu conheço o autor mais do que você. Amém. Então, as coisas estão muito rápidas. As mensagens do Mombrana, se você leu elas há 20 anos atrás e você lê elas hoje, ela vai ter outra coisa que você nem viu há 20 anos atrás. A mesma mensagem. Eu não sei nem quantas vezes eu li a mensagem humilhante. E ela continua toda vez que eu leio, eu falo assim: puxa vida, que coisa graciosa que é. A palavra de Deus, ela vai se aprofundando, e quanto mais profunda ela fica, mais doce ela fica. Porque você vai chegando no âmago dela. E você vai ver que quando chega no âmago não há briga, não há discussões. Porque em Deus não há discussão, irmão. E Deus é a palavra, e a palavra está na nossa mão. Então precisa de um pouco mais de carinho com a palavra. Por favor, volte a respeitar a palavra de Deus. Medite um pouco na palavra de Deus. Trate com carinho isso que você tem na mão. Um dia perguntaram para o irmão Brana conhecia, ele disse: você lê na Bíblia? Ele disse: até na capa, porque na capa está escrito Bíblia Sagrada. O outro tinha tanta fé na Bíblia que aonde estava doendo ele colocava uma Bíblia. Tinha dor de cabeça, ele colocava a Bíblia em cima da cabeça. O profeta conta, acho que é o irmão Jim Eisenhardt, que ele conta isso na série Apocalipse. Diz que um dia chegaram na casa do irmão e estava coberto de Bíblia, estava com o corpo todo doendo. Mas é isso, morrer por falta de conhecimento. Eu uma vez assisti um documentário, gosto muito de assistir documentário, e assisti um dia um documentário intitulado Os Pecados do Meu Pai. Eu achei interessante esse título e fui assistir, e era sobre o filho do maior narcotraficante que o mundo já teve, o colombiano Pablo Gaviria Escobar. Ele uma vez chegou a traficar tanto, irmãos, que ele era responsável pela droga nos Estados Unidos e na Europa, para vocês terem uma ideia. Ele se ofereceu a pagar a dívida externa da Colômbia. Ele queria zerar a dívida da Colômbia. Chegou um tempo que ele tinha tanto dinheiro que ele não conseguia contar o dinheiro. Ele pesava, ele enchia saco de 50 quilos de nota de 25, nota de 50 e nota de $100 e pesava. Ele gastava $2.000 de borrachinha para fazer os montes de dinheiro. Então você imagina o poder econômico desse camarada. E quando a Interpol, o FBI foi atrás dele, cercaram tudo dele, tudo. E aí no documentário o filho dele fala assim: nós dormíamos em cima de saco de dinheiro, só que sem um saco de arroz na despensa, porque a gente não podia sair de dentro de casa, porque saísse a polícia pegava. E isso nunca me saiu. Eu falei assim: olha, tem gente dormindo em cima da riqueza e morrendo de fome. Tem gente que o próprio Jesus disse das pessoas que andavam com ele. Ele falou assim: olha, quem veio atrás aí, Abraão, essa galera toda, eles almejaram viver nesses dias que vocês estão vivendo. Ele disse: um maior do que Salomão está aqui hoje, e vocês nem atravessam a rua. Então, irmãos, a quem muito é dado, muito é requerido. E isso eu estou falando para mim. É muito fácil a gente, eu estou falando que Deus conhece a minha mão está na Bíblia. É muito fácil a gente desviar servindo a Deus. É estranho falar isso, mas é fácil. Porque você está tão imbuído nas coisas de Deus, que esquece Deus. Olha, Moisés, ele nasceu libertador. E ele nasceu e foi criado pela mãe, ele sabia quem era. Ele sabia. Ele ficou 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, com 80 anos Deus encontrou com ele. E
falou assim: vai, eu estou contigo, nós vamos quebrar o Egito no meio. Moisés foi um dos maiores da Bíblia Sagrada. Colocou a mulher em cima do jumento, os filhos, e foi. E o profeta disse que tinha um anjo que estava pronto para matar Moisés, porque ele esqueceu de circuncidar o filho. Por isso que eu falo, se você parar para meditar nisso, tinha 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas que apanhavam de manhã e à noite, que a taxa de mortalidade era gigantesca, que velhos morriam e era tratado como lixo, criança morria e era tratada como lixo, mas Deus estava disposto a deixar esses 2 milhões de pessoas mais um tempo escravizadas, porque o profeta dele não tinha circuncidado o filho. Está vendo como é que é uma leitura simples, mas se você ler rápido, você não para pensar e você traz para nós. Não são as grandes coisas que deixamos de fazer, são as pequenas. A sua esposa, eu estou para te falar que talvez ela prefira que você deixe uma tarde reservada para ela do que gastar R$700, R$800 no vestido. Porque ela não casou com o vestido, ela casou com você. E se ela tiver você, ela tem todos os vestidos que você tiver conta de comprar. Isso foi a pregação de Noemi para Ruth. Depois que Noemi voltou, eles não passaram fome. Só que Noemi sabia das coisas. Noemi disse: vai vir um tempo difícil pela frente. E disse: Ruth, eu preciso te arrumar um descanso, minha filha, porque vai ter tempo difícil aí. Qual que é o descanso, minha sogra? Ela disse: olha, nós temos um parente e hoje é dia de colheita. Você vai se arrumar, você vai ficar bonita. Você não tem direito de falar com ele, você não é digna de falar com ele, mas você fica olhando para ele de longe. E quando ele estiver bem feliz, bem alegre, bem de fogo, na hora que ele deitar, onde você vê ele deitando, você deita no pé dele. Aleluia. Somos nós. Estávamos sem Deus no mundo, mas nenhum parente redentor, não tinha direito de olhar para ele. Mas aonde ele deitar, deita no pé dele. Aleluia. E aí Ruth fez isso. E quando ela deitou no pé de Boaz, Boaz acordou, tomou um susto por certo. E aí ela foi e contou para o seu Boaz: pode redimir Noemi, e se você fizer isso, eu estou no lucro que eu venho junto no pacote. Boaz foi e falou assim: você fez bem fazer isso, minha filha, você fez bem. Ela foi e falou assim: é frio de madrugada, Boaz, se você puder jogar uma coberta em cima de mim aqui, eu te agradeço. E foi isso que aconteceu. No outro dia, Ruth levantou e foi embora com 6 cestos de comida. E aí, por que era o descanso? Porque quando ela chegou em casa, Noemi falou assim: minha filha, como é que foi? Eu falei assim: eu fiz tudo o que você me mandou. E aí, para mim, é uma das frases mais bonitas de toda a Bíblia, irmão, para mim. Eu sempre falei isso. Noemi fala assim: então descansa, que esse camarada não vai sossegar enquanto não resolver isso. Por que era o descanso? Porque agora Ruth ia casar com o dono da roça. Não precisava dela se preocupar se ia ter espiga no outro dia, nada. Ela ia casar com um provedor. Amém. Ela ia casar com quem não ia deixar faltar nada. Aleluia. Aleluia. E nós estamos assim com Deus. Paulo diz que Ele nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. Amém. Todas as bênçãos celestiais Ele nos abençoou. Então nós, e eu falo para mim, que vivo atrás do púlpito, é muito fácil não desviar aqui atrás. É muito fácil entrar no automático aqui atrás. Porque a gente tem muita mensagem. É fácil ler. É fácil meter medo no povo. É fácil ameaçar o povo. É fácil isso, irmãos, é fácil. Mas não é isso que é o Evangelho. Deus não nos chamou para um Evangelho de medo, de ameaça.
Deus nos chamou para a sua maravilhosa luz. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, como Paulo disse aos Colossenses. Então, vamos guardar o nosso pé. Você às vezes está vivendo de orações que Deus já está respondendo e você não se deu conta. Em vez de agradecer, você está murmurando. Mas você pediu isso há anos atrás e não lembra. Tem gente que vai passar pela vida sem ter um terço do que você tem. Eu não estou falando de dinheiro, porque dinheiro é muito pouco diante daquilo que o dinheiro não compra. Então vamos tratar com carinho, irmãos. O profeta diz: essa velha Bíblia de capa preta, ela não perdeu o poder. Ela continua sendo a palavra de Deus. Os nossos jovens precisam ver nossos olhos brilhando quando falar de Deus. Não de um Deus distante. Mas quando alguém perguntar para você o que é Deus para você, tomara que você não tenha uma resposta rápida. Porque quando alguém perguntar para você, tomara que Deus te leve para toda a viagem da sua vida. E você fala: Ele é tudo para mim. Ele tem sido tudo para mim. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Vocês me perdoem desse jeito. Mas podia até acabar, né? Eu gostaria de Deus estar, creio que, dirigindo, irmãos, a gente a falar um pouquinho sobre espíritos que trabalham no meio do povo. E a gente precisa sempre arrumar, né? Ou afiar os instrumentos, afiar as ferramentas para estar sempre pronto a batalhar o bom combate. E o profeta disse que no último tempo, que é o tempo que nós estamos vivendo, os dois espíritos pareceriam muito com, ou o espírito errado pareceria muito com o espírito correto, a ponto de enganar os escolhidos, se fosse possível. Então, o pior tipo de espírito errado não é o espírito que te leva para o mundo, embora seja um espírito do diabo, mas o espírito do diabo que te leva para o mundo, o próprio Jesus disse: não teme aquele que mata o teu corpo, mas tema aquele que pode matar a tua alma. Então, o pior tipo de espírito que tem é o espírito religioso. E quando a gente diz espírito religioso, não é para A ou B, não é para a igreja A ou B, é um espírito religioso que trabalha no meio do povo. No nosso meio trabalha esse espírito religioso, que é intuito de Satanás desviar as pessoas do que é correto, para começar a olhar para aquilo que não é correto. E nós devemos então estar sempre apercebidos, para perceber sintomas em nós ou na congregação, para que a gente possa se posicionar contra sintomas errados, que com o passar do tempo vai ficando mais claro de discernir. A ciência médica, ela foi avançando com o tempo, e hoje, quando você chega num consultório, por exemplo, você vai falar para o médico o que você está sentindo, os seus sintomas, e baseado no que você descreve, ele já tem uma série de coisas na cabeça que pode ser e pode não ser, porque os sintomas são sinais evidentes daquilo que está acontecendo por dentro. Então, numa igreja é assim, em você é assim. Então você mesmo tem que se conhecer espiritualmente, sintomas espirituais que estão acontecendo. E aí, se você detectar alguma coisa fora da palavra, é hora de voltar. Não existe
como fazer do jeito certo, se não for voltar aonde erramos. E como igreja também. Então nunca vai acabar as lutas numa igreja, irmãos. Nunca. Quando nós deixarmos as espadas é porque já atravessamos o Jordão e lá nós não vamos guerrear. Mas do lado de cá nunca vai acabar as lutas. E as lutas sempre serão contra espíritos e não contra as pessoas. São contra espíritos que estamos lutando. Paulo disse: nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as hostes da maldade nos lugares celestiais. Então, Satanás está sempre interessado em se intrometer no meio do povo de Deus. Mas nós devemos aprender a detectar isso. Então, o profeta, desde sábado passado, estamos falando, ele, toda a mensagem, ele menciona o espírito religioso, o espírito organizacional. E aí tem algumas escrituras que eu quero ler aqui para vocês, corrido, porque eu já gastei meu tempo, mas está tudo bem, Deus sabe todas as coisas. O profeta diz assim: às vezes na pregação, todo ministro é mal compreendido, de uma forma ou de outra. Agora, preste atenção nisso, irmãos, e aí eu transfiro a responsabilidade para vocês. Uma outra mensagem está aqui. O profeta diz assim: se eu sei a verdade e não falo para a congregação, Deus requererá de mim. Agora, se eu falo para a congregação, agora Deus requererá da congregação e não de mim. Então, por isso que um culto, um nosso culto, quando eu digo da mensagem, com a luz que nós temos, sempre é salvação ou julgamento. Por isso que não tem como vir para o culto do mesmo jeito, ou sair do culto do mesmo jeito que viemos. É sempre você estar acumulando salvação ou acumulando juízo. Porque nós estamos ouvindo verdades. Então, todo pregador ele é mal entendido. E como sanar o mau entendimento? Vindo para a palavra. É isso que nós temos que fazer. Nós não podemos mais ficar no reino das suposições. E muito menos nos acovardar com aquilo que nós já temos. Porque o reino do céu não é lugar de covardes. Não entrará um covarde no reino do céu. E você não tem que lutar por A ou por B. Você tem que lutar por aquele que morreu pelos seus pecados. Amém. O seu compromisso é com Deus. Amém. Quando você desce as águas, não é no nome do seu pastor que você é batizado. Não é no nome da sua organização que você é batizado. O ministro te faz algumas perguntas e ele diz assim: mediante a sua confissão e para perdão dos seus pecados, eu te batizo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ali você assume um compromisso com Deus. E Deus não vai te deixar sem a sua palavra. Amém. E naquilo que Deus der da sua palavra, você precisa ser fiel. E eu preciso ser fiel. Amém. E Deus nos dará graça para permanecer fiéis com aquilo que Ele nos dá. Deus não nos chamou para brigar com parágrafos. Deus nos chamou para ser testemunhas da sua palavra. E a sua palavra ela é completa, como um todo. Então, o que é ser mal entendido? Falou isso, mas parece que quis dizer isso. Vá para a palavra. A palavra é seu norte. Vá para a palavra com o espírito da palavra. E o profeta continua dizendo: muitas vezes as pessoas pegam algo. Tem uma toalha para mim lá no escritório? Está ali uma toalhinha pequena no escritório. Muitas vezes as pessoas pegam algo que você diz e de certa forma puxam um lado para o lado delas, então dizem aquilo de certa maneira, e então a próxima pessoa pega aquilo e puxa mais um pouco, e quando você percebe já está completamente fora de contexto. Aí é que está o problema. Então, nesta mesma mensagem, e eu já estou indo para ler as Escrituras, o profeta diz: essa mensagem que eu estou lendo e a tua semente possuirá a porta do seu inimigo. Parágrafo 7.
O profeta diz sobre a igreja, diz assim: sou zeloso pela igreja de Deus e detesto, preste atenção nisso, detesto vê-la ficando com mentalidade organizacional. Não era nem a obra da organização, era a mentalidade. Ele detestava qualquer coisa que apontasse para uma organização. Então, se esse era o espírito do mensageiro, esse é o espírito que eu creio que Deus aprovou. Porque se o mensageiro não suportava, e ele continua dizendo, e diz: eu não estou pregando contra as pessoas, e sim contra o sistema, que a pessoa acha que precisa daquela organização para ser salva. E isto entrou para dentro da mensagem, irmãos. E aí está o erro. Nós precisamos de um encontro com Deus. Ah, pastor, mas isso é tão maçante, a gente já ouve isso. Ouve, mas por que as denominações, ou o espírito denominacional entrou? Sendo que a gente ouve isso há tanto tempo. Então, espírito denominacional ou organizacional não é uma pessoa, e não é igreja A ou B. É Satanás entrando no meio da igreja para desviar a atenção do povo, amados e preciosos irmãos. Aí eu quero ir com vocês agora em Colossenses, rapidamente, capítulo 2, versículo 18. Colossenses, capítulo 2, versículo 18. A minha Bíblia tem uma tradução muito diferente com esse versículo, então eu quero ler Colossenses, capítulo 2, versículo 18. Olha só, esse talvez seja um dos grandes versículos sobre desvio da liderança. Paulo vem dizendo aos Colossenses, e esse versículo você vá para casa e estude ele um pouco. Paulo vem dizendo assim: olha, ninguém vos domine. Aceita a mesma tradução da minha, mas tem a Bíblia de alguém que está assim: ninguém vos domine a seu bel prazer, não está? Pois é, esse bel prazer é melhor do que esse daí. Então a Bíblia está dizendo assim: ninguém vos domine ao seu bel prazer. Ou seja, nenhum líder domine sobre o povo para prazer próprio. Mas como que este prazer, como que esse domínio se aproxima? Porque se alguém chega anunciando que vai dominar sobre você, dificilmente você vai cair nessa. Mas aí Paulo explica como que o Espírito se aproxima, com um pretexto de humildade. Então Satanás, ele é segregacionista. Qualquer coisa que fizer você ser um pouquinho melhor do que alguém, Satanás vai trabalhar ali. Por isso que há carnal compreensão daquilo que muitas vezes Deus quer. Por que que os dons viraram uma bagunça? Porque foi uma carnal compreensão dos dons. Por que que quando cai na liderança humana, tudo vira uma bagunça? Porque é uma carnal compreensão. Mas Deus não dirige o povo pela carnalidade, Deus dirige o povo pelo Espírito Santo. Aleluia. Então, esse domínio chega com pretexto de humildade. Por isso, eu vou dar exemplos bobos aqui, irmãos, mas só para vocês entenderem um pouquinho. O profeta de Deus diz muito claramente que ele não tinha uma escritura contra pintar o cabelo, nem homem nem mulher. Ele não tem uma escritura. Ele não tinha. Só que eu já vi de pastor assim: mas eu não deixo pintar de jeito nenhum. Veja, parece pretexto de humildade e culto dos anjos, mas é fora da escritura. E isso você dá conta de fazer. É só você não comprar tinta. Então, quando isso fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, um puxa de um lado, outro puxa de outro, daqui a pouco você tem tudo fora de pretexto. E aí aquela igreja que foi ensinada que nunca pode pintar o cabelo,
Quando encontra um irmão de uma outra igreja, que a irmã pinta o cabelo, o irmão pinta o cabelo, aquela igreja que não pinta já se sente superior. Porque nós não damos lugar a vaidades. Porque nós não pintamos o cabelo. Está errado? Não está. Mas olha o espírito que começou. Daqui a 10 anos, aquilo virou um dogma. E aquilo vira um tropeço. Começa desse jeito. Cordãozinhos, por exemplo. Tem uma mensagem que o profeta diz: eu estava no shopping procurando um cordão para mesa. Ou eu estava olhando numa loja um cordão para mesa, alguma coisa. Ah, pastor, mas tem irmã que vai pendurar 5 colar. Essa irmã, ela não está bem com Deus. Essa irmã não está bem com Deus. Ela precisa nascer de novo. Porque não seja seu enfeite no uso de joias. Um cordãozinho com a inicial do marido, com a inicial de um filho. Não, tudo não pode. Começa por aí, com pretexto de humildade. Mas começa o espírito religioso ali. Tudo que você dá conta de fazer na carne, Deus não aceitará um pingo disso. Mensagem em Hebreus, o profeta disse: você pode parar de fumar, roubar, adulterar e mentir, e Deus não vai aceitar nada disso daí. Mas o espírito religioso começa por ali. É uma aparência de santidade, mas negam a eficácia dela. Quando chega na igreja, o leito da igreja, você dá conta de cumprir tudo que a igreja exige. Tudo que a igreja exige. Quase como um trava-língua. Dentro da mensagem, o jeito de evangelizar, nossa, mas eu estou demais hoje. Está dando derrame em mim, a língua está ficando pesada. O jeito de evangelizar já foi errado. A gente não apresenta a graça de Deus, a gente apresenta o irmão Brano. Eu sou da igreja que tem um profeta. Fala isso para o camarada que acabou de beber 1 litro de cachaça. Vê se ele vai saber o que é. Me mostra na Bíblia um versículo que apoie você apresentar o profeta da época. Não tem. Paulo não disse para o carcereiro assim: creia em mim. Depois que você crê em mim, eu te apresento o Deus que me salvou. Paulo não disse isso. Paulo disse: creia no Senhor Jesus Cristo, tu e tua casa serão salvos. Nós nunca, quando eu digo nós nunca, não é nós aqui e não é generalizando, mas dificilmente há o evangelismo com amor pelas almas. Há um desejo de provar para eles que eles estão errados. Deixa o irmão Branham para apresentar na hora certa. O mundo não precisa de mais um pensamento humano, um modo seu de apresentar. O mundo precisa de um Salvador. Aleluia! Apresente esta fonte inesgotável. Coloque o pecador na mão de Deus. E você acha que Deus vai ser mal cuidadoso com esse camarada ou com essa pessoa? De jeito nenhum. É a melhor mão que você pode deixar. Só que Deus vai começar a curar essa pessoa em pontos que você nem imagina que ela tem que ser curada. Na mensagem Orgulho, o profeta de Deus, ele vai falando sobre aquela mulher que vendia ali, ela era daquela vida fácil e tal e coisa, e ele começa a pregar, de repente ele para e ele fala assim: não a condene. O profeta diz: talvez essa mulher amou demais um homem e ela não foi correspondida, e a vida lhe apresentou esta vida. Deus cuida dos seus de uma forma que a igreja não entende nada. Foi a igreja que não queria deixar os pequeninos chegar perto. Foi a igreja que pediu para ele despedir a Ciro Fenícia de longe. A igreja, depois que é alcançada, ela se torna orgulhosa. Os discípulos até então não sabiam nada, eram simplesmente pesqueiros ou pescadores, coisa comum. Mas agora que estamos fazendo parte dos 12, quando alguém grita mais alto, está nos incomodando.
É sempre a igreja que fica insensível. Chegaram para o meu um dia, quando um rapaz falou assim, quando aquela mulher começou a falar amém dentro da igreja, aquilo atrapalhou o meu culto. O profeta disse, para mim meu culto começou aquela hora. Aleluia. O profeta disse, nada no mundo vai substituir um bebê com fome. Ele só aprendeu a chorar para ganhar o leite da mãe. Pode inventar qualquer tipo de mecanismo que o homem quiser, mas é o que vai fazer uma mulher parar, irmãos. E eu sei disso porque pela graça de Deus, Deus me deu 3. A Lúcia podia estar conversando com o Papa, é claro que ela nunca conversou. Ela podia estar conversando com meu pai, comigo, podia estar fazendo o que quisesse. Se um desses 3, abrisse a boca, meu amigo do céu, nada para na frente de uma mãe com a missão de alimentar um filho que chorou por fome. E o profeta diz, Satanás quer calar as pessoas na igreja. As igrejas não querem mais pessoas que chorem pelo Espírito Santo. Ele quer uma pessoa que estão acomodadas com o que tem. Nós estamos na verdade, nós pertencemos à mensagem. Satanás sabe muito mais de William Branham do que eu e você. Ele estava nas campanhas de William Branham. Ele conhece mais da teoria do que eu e você. Não entre num debate com Satanás no conhecimento bíblico, que você vai ficar sem rumo. O que Satanás teme é a presença de Jesus Cristo. E esta igreja foi chamada para manifestar a glória de Jesus Cristo. Aleluia! Chegará um momento, irmãos, e nós estamos ansiando para isso, que aquilo que nós vimos sobre um homem será sobre um povo. Não sei quando, mas vai ser. Porque o mundo sabia que Elias era um profeta e Eliseu seguia aquele homem. O mundo olhou eles passando de Betel, descendo para Jericó, passando o Jordão. O mundo sabia, mas ninguém sabia quem era Eliseu. Era só um seguidor. E o profeta disse que Elias e Eliseu tipificam Elias na era e a noiva. Mas, quando os dois estavam lá longe das conversas denominacionais, porque as escolas dos profetas onde eles passavam tinham. Onde você vai tem uma denominação com uma interpretação diferente. E quando eles silenciaram aquelas interpretações, passaram o Jordão, os dois do outro lado. Aí passou todos os testes. Elias disse, agora me pede o que você quer, Eliseu. Ele disse, eu não peço muita coisa não, eu quero só dobrar do que tem em você. Ele falou assim, rapaz, é bravo que você me pediu, mas se eu falei para você pedir, porque ele falou para mim falar para você pedir. Ele falou assim, então se você me ver antes de eu ser tomado, até eu ser tomado, isso aí vai se cumprir. Aí eu penso, irmãos, que Eliseu nem piscou mais perto de Elias. Eu penso que Deus me perdoe de fazer essa alegoria, mas eu penso que talvez Elias teve vontade de fazer xixi e foi atrás de uma moita. E Eliseu ficou assim, Elias, eu não vou ficar te vendo, mas fala comigo para saber que você está aí. Aonde Elias ia, meu amigo, Eliseu não podia perder ele de vista. Oxalá sejamos assim com a mensagem. Aleluia. Aonde você vai, peraí, a mensagem está ali, e foi. E quando Elias foi tomado, ele deixou o manto. Agora o manto não precisou ir na costureira para se adequar aos ombros de Eliseu, não. Deus, no processo da caminhada, estava mudando Eliseu e não o manto. Deus não muda a sua palavra, Deus muda eu e você. Amém. Aleluia. Você já parou para pensar como que Isaac sabia o tamanho da Rebeca para mandar um vestido para vestir ela? Ele nunca nem tinha visto, ninguém nem sabia quem era. Mas ele mandou os vestidos para ela, porque Deus do céu sabia quem era. Amém. Aleluia. Essa mensagem, ela não precisa ser mudada no meu ateliê. Vamos falar que o tabernáculo Betel é um ateliê, o Shalom é um ateliê. Não, essa mensagem não precisa ser mudada pelo meu ateliê. Deus conhece quem foram os predestinados a ouvir ela desde a fundação. Amém. Aleluia. Deus sabe o seu tamanho e Ele sabe que você precisa perder algumas coisas. O orgulho é uma das coisas que faz você ficar gordo e não caber dentro da mensagem. E eu estou falando de gordura com propriedade, porque eu sou gordo. A língua grande precisa cair um pouco para caber dentro da mensagem. E Deus está usando um tempo de caminhada para te lapidar.
Não é a mensagem que precisa melhorar, é eu e você que precisa melhorar. E quando Eliseu pegou aquela capa, os problemas começam. O primeiro problema foi, e o mundo organizacional vendo. E de repente, Eliseu não falou, irmãos. Por isso é que é bom você servir um Deus de Hebreus 13:8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Eliseu chegou e falou assim: agora pronto, eu não tenho currículo ainda para apresentar o meu currículo. Ele pegou a capa e falou assim: agora onde está o Deus de Elias? E o mundo viu. Não precisou de Eliseu falar assim: olha, eu tenho a verdade agora. Olha, não. Eliseu pregou. A primeira mensagem de Eliseu não teve palavra nenhuma. O mundo reconheceu, falou assim: sobre Eliseu está repousando o espírito de Elias. Aleluia. Deus está nos moldando, irmãos. Então nós vamos continuar lendo aqui, por favor. Ninguém vos domine, já acabou meu tempo. A seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu. Está vendo? Fala de coisas que nem viu. Estando em vão inchados na sua carnal compreensão. Tem uma compreensão carnal da igreja. Tem uma compreensão carnal de como funciona uma igreja, ou de como funciona o povo de Deus. Ninguém vos domine a seu bel prazer, irmão. Você não foi chamado para ser prisioneiro de ninguém. Você é livre. Ele continua: olha, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Agora, esse organizado não é da organização não, tá, irmãos? Esse organizado é cada peça do corpo operando no seu devido lugar. Aleluia. Não uma peça atropelando outra. Se, pois, estáis mortos em Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis. Tudo é medo. Tudo é medo. Todas coisas, todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Parece que é mais sábio. Tem mesmo. Oh, que povo, que isso, que aquilo, que povo bem organizado. Só senta homem com homem, mulher com mulher. Nossa igreja não é frouxa igual a de vocês, que senta mulher junto com homem. Parece que tem uma sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Porque tudo que você dá conta de fazer, você se torna orgulhoso por fazer. Tem uma mensagem que o profeta diz assim, que a irmã fala assim: já que todas as irmãs estão deixando o cabelo crescer, eu vou deixar também. O profeta diz assim: hipócrita, não faça isso. Não faça. Vá lutando você com Deus. Pastor, qual é o tamanho? Lute com Deus aí. Fala assim: Senhor, é um desejo, é uma falha, é isso, me ajude, me dê graça. Passou quanto tempo? Não sei. 10 anos, 20 anos, não sei. Mas o dia que Ele fizer, está feito. Você não mudou por medo. Você não mudou por ameaça. Porque tudo que você dá conta, você se torna orgulhoso. Se você deu conta de parar de beber, você não vai ter paciência com quem bebe. Porque você sempre vai falar assim: eu parei. Foi só eu querer parar que eu parei. Então você fez a obra. Mas quando Deus muda, você pensa assim: puxa, aquele irmão está sofrendo tanto.
Eu vou parar na brecha por ele. Senhor, muda aquele irmão, igual só me mudou. Aquele irmão está precisando, ele está tendo crise de abstinência. Os demônios estão sufocando aquele homem, Senhor. Tenha misericórdia dele. Aleluia. Então, amados e preciosos irmãos, eu não vou prolongar mais, que já vai dar 9 horas. E eu nem li as escrituras todas. Mas vamos tomar cuidado com o espírito religioso. As pessoas falam assim: pastor Júnior, ele não prega o evangelho duro, ríspido. Ele amacia o evangelho um pouco. Eu vou fazer o quê? Eu nunca vi amaciando o evangelho. Eu só não quero ter que apresentar um povo que eu dei conta de mudar. Não. Você tem Bíblia em casa, nós estamos aqui para ajudar um ao outro. Eu não sei nem as tuas lutas todas. Eu não sei pelos caminhos que você passou até aqui. Não sei. Deus sabe. E Ele que te fez, que conhece tudo a seu respeito. Ele que vai nos moldar. Ele está me moldando, está te moldando, está te transformando dia após dia. Aleluia. Tudo que Deus quer de um santo, é Ele quem vai dar. Tudo que Deus quer de uma mulher santa, é Ele que vai dar. Pastor, então o cristão não tem que fazer nada. Pelo contrário, faça firme a sua vocação. Você tem que bater. Bater e abrir exclusão. Não vos conformeis com as concupiscências que há no mundo. Essa é a luta com você mesmo. É não vos conformar com os desejos naturais. Então não é uma questão de amenizar o evangelho. É questão de apontar só um que dá para ter que mudar. Só um que transforma. Só um que conhece o íntimo, que transforma de dentro para fora. Então nós precisamos voltar para mais próximos de Jesus Cristo. Estar quieto com Ele, apaixonado por Ele. Aleluia. Amém. O profeta diz isso na mensagem do sinal, a segunda mensagem do sinal que ele pregou. Ele diz assim: eu estou viajando há tanto tempo que eu estou numa saudade de abraçar a Meda. Eu quero chegar e dar um abraço na Meda. E ele disse assim: nós cristãos devíamos estar assim a respeito de Cristo. E pelo contrário, parece que nós não estamos nem com saudade dele. Não, irmãos, é uma questão de amor por Ele, de graça por Ele. Aleluia. Vamos fechar os olhos, por favor. Nós já estamos encerrando. Aleluia, aleluia. Pai de amor e graça, Tu conheces o porquê das coisas terem tomado a direção do culto que tomou. Nós te agradecemos pelo Senhor nos dirigiste e ajuda-nos, Pai, a nos posicionar sempre. Livra-nos do espírito religioso, livra-nos do espírito organizacional e revive no nosso coração aquele primeiro amor, Senhor. Aleluia. Aquele carinho que tínhamos, e eu estou pedindo por mim, por minha casa, Senhor. O mundo está ficando cada vez mais mal, meus filhos estão crescendo, filhos dos meus irmãos estão crescendo, das minhas irmãs. Eles estão vendo o mundo cada vez mais frio. Um mundo onde um homem, para ser homem, precisa ter 2, 3, 4 mulheres. Onde uma mulher, para chamar a atenção, precisa ficar quase desnuda. Este é o mundo que nossos filhos estão vendo, Pai. Ajude-nós a ser uma boa referência, Senhor, de um Deus que é maior do que isso, que é maior do que as vestes, do que os namoricos, é maior do que isso. É um Deus que permanecerá sendo Deus quando a juventude for embora. É um Deus que permanecerá sendo Deus quando a velhice chegar. E é um Deus que permanecerá sendo Deus
quando o coração der a última batida. Ajuda todos nós. Eu não sei aonde o teu povo tem necessitado mais, mas tu sabes. Abençoe o teu povo, abençoe a semana que vai se iniciar. Todos que nos visitaram, que o Senhor nos dê graça, dê força, os fortaleça, Senhor. Abençoe também, Pai, a medicação ali da irmã Maria, que está tomando medicamento. Que o Senhor possa operar através disso, Pai. E em tudo tu receber honra e glória para ti. Leva-nos em paz para as nossas casas, pois pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Diga: Deus abençoe seu irmão. Essa semana é culto de oração, né? Essa semana é culto de oração, a quarta-feira. Sábado que vem nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor, se Deus quiser. Vamos. Então, sábado que vem nós vamos estar ministrando a ceia aqui. Quarta-feira dessa semana, culto de oração. Deus os abençoe.